Pode, professor. Podemos sim. Obrigado, Vinícius. Vou compartilhar aqui. Excelente. O professor consegue ver a tela aí? Estamos vendo, sim. Você pode colocar no modo apresentação, clicando nessa caixinha aqui embaixo, no canto inferior direito seu. Tem uma apresentação de tela. Isso. Sim. Tá. Exato. Aí. Já pode começar, né, professor? Pode. Breno, Matheus e Vinícius. Bom trabalho. Isso. Bom, boa noite, pessoal. A gente vai falar agora um pouco sobre a norma, o item 10.7 da norma NR10. A gente é o grupo 8, eu sou o Vinícius, meu grupo também é o Breno e o Matheus. Bom, primeiro eu vou começar falando o que é alta tensão, né? Tensão elétrica é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, e a alta tensão é aquela que é definida superior a 1.000 volts em corrente alternada e 1.500 volts em corrente contínua entre duas fases ou entre fase e terra. Então, aquelas tensões que são superiores a 1.000 volts CA e 1.500 volts CC são consideradas alta tensão já. Bom, agora falando um pouco sobre o subitem 10.7.1. Aqui eu coloquei uma imagem de um trabalhador mexendo num sistema de alta tensão, fazendo manutenção. Bom, essa norma ela fala o seguinte: os trabalhadores que intervêm em instalações elétricas energizadas com alta tensão, que exerçam suas atividades dentro dos limites estabelecidos como zonas controladas e de risco, conforme no anexo 2, deve atender o disposto no item 10.8 da SNR. Bom, esse subitem ele trata dos trabalhadores que trabalham especificamente, né, diretamente com sistemas de alta tensão. Então, eles devem atender aos itens no anexo 2 do item 10.8. Esse item 10.8 ele fala sobre a autorização, capacitação, qualificação dos profissionais para trabalhar com sistemas de alta tensão. E vale ressaltar também que essas zonas, esses limites estabelecidos como zonas controladas de risco, eles não envolvem também somente partes do corpo do trabalhador, mas também com materiais condutores que eles utilizem para realizar o trabalho. Então, os trabalhadores devem seguir as normas de segurança, não somente considerando as partes do corpo dele, mas também os materiais, né, um raio em torno dos materiais que eles utilizam para executar o trabalho. O subitem 10.7.2, ele fala agora especificamente dos trabalhadores que trabalham em sistemas de alta tensão, mas aqueles em específico que trabalham no sistema elétrico de potência. Então, essa norma ela fala que esses trabalhadores eles devem possuir um treinamento de segurança complementar extra ao treinamento básico que todos os trabalhadores devem possuir para trabalhar com instalações elétricas. Então, esse treinamento ele deve ter um currículo mínimo, carga horária mínima e deve atender às determinações do anexo 3 dessa NR. Bom, o subitem 10.6.1.1 ele fala sobre um curso de segurança básica que todos os trabalhadores devem possuir. E aqueles que fizeram esse curso de maneira satisfatória e trabalham diretamente no sistema elétrico de potência com o sistema de alta tensão, devem possuir esse curso, esse treinamento extra de segurança e proteção para executar o trabalho de maneira mais segura possível em alta tensão. O item 10.7.3, ele fala que os serviços e instalações elétricas energizadas em alta tensão não podem ser executados individualmente. Ou seja, é obrigatório que haja no mínimo 2 trabalhadores envolvidos na execução de trabalhos em alta tensão. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui, né, que a gente consegue observar 2 trabalhadores executando manutenção aqui no sistema elétrico.
Bom, o item 7.4, né, coloquei o texto aí, o texto completo do item, mas basicamente ele fala que para o trabalhador realizar uma atividade em alta tensão, ele precisa de uma ordem de serviço. Então, basicamente, é um documento assinado por algum responsável, algum superior desse trabalhador, que permite ele realizar o trabalho em alta tensão. Esse documento, ele é parecido com o que eu coloquei aí na imagem, onde ele vai precisar basicamente ter a área, né, o local que vai ser realizado o serviço, a data que esse serviço vai ser realizado e também os procedimentos que vão ser seguidos. O item 7.5, também está o texto inteiro aí, mas basicamente é antes desse trabalhador entrar em algum local para realizar o trabalho em alta tensão, precisa ser feito um estudo prévio e planejar as atividades que vão ser seguidas. Normalmente esse estudo ele é realizado junto com algum superior e ele é realmente uma análise crítica de toda a situação real que esse trabalhador vai se expor, já que é um trabalho com bastante risco, né, em alta tensão. E o item 7.6 ele é parecido com o item 7.4 em questão do texto, mas basicamente a diferença é que a organização e os trabalhadores dessa organização têm que estar cientes de todos os procedimentos e todas as ferramentas disponíveis para realizar os trabalhos em alta tensão, e a própria empresa tem que acompanhar e fazer uma auditoria se esses procedimentos estão sendo seguidos e se os trabalhadores estão realizando as tarefas de acordo com o que foi combinado. Bom, o item 10.7.7 diz basicamente que a intervenção em instalações elétricas energizadas em alta tensão devem ocorrer quando os conjuntos e dispositivos de religamento automático estiverem desligados. Isso quer dizer um pouco tem a ver um pouco com as concessionárias, porque nas linhas de alta tensão existe um dispositivo que religa as linhas automaticamente em caso de faltas, por exemplo. Então, para o trabalhador operar na linha de alta tensão, esses dispositivos devem estar desligados. Então, esse procedimento é obrigatório antes de qualquer trabalho em redes de alta tensão. Pode passar aí. O item 10.7.7.1 é uma continuação do item anterior, que diz que esses equipamentos de desligamento automático, eles devem possuir uma sinalização. Eles devem estar sinalizados que estão desligados. E a sinalização deve ser padronizada. Pode passar. E todo equipamento que vai ser utilizado no trabalho, ele deve ser isolado, obviamente, mas ele deve ser submetido a testes de isolamento antes de ser utilizado. Os testes devem ser de acordo com as especificações do instrumento e, caso não tenha especificações, os testes devem ser feitos anualmente. E os equipamentos, por exemplo, são mantas, calhas, luvas, mangas. E, logicamente, os testes devem ser feitos na tensão que o equipamento vai ser utilizado, né, na linha de alta tensão. Pode passar. O item 10.7.9 diz que os trabalhadores, quando operando em linhas de alta tensão, eles devem manter contato com a subestação. Eles precisam ter um equipamento que permita a comunicação permanente e independente da distância. E para utilizar esse equipamento, eles devem ser treinados e tem um procedimento correto de uso. A finalidade é apenas a comunicação. E esse equipamento pode ser sonoro, pode ser por sinal de luz, pode ser por códigos ou por sons também. Muito obrigado. Muito bem, parabéns. Olha, muito boa a apresentação de vocês, né? E o item 10.7, então, fala sobre trabalhos de alta tensão. É mais ou menos óbvio, né? Quanto maior o perigo, maior tem que ser as medidas de controle do risco. E por isso que é exigido não só o curso básico, mas o curso complementar, a questão de ferramentas, a exigência de ter procedimentos de trabalho. Por quê? Não dá para improvisar.
no trabalho com alta tensão, principalmente se for em agudo. Tem que ter um ritual avaliado, qual a posição, qual a ferramenta, o que faz primeiro, o que faz depois. Então, as empresas têm procedimentos padronizados, desenvolvidos aí por especialistas na área de segurança, de engenharia, e, portanto, é a maneira de controlar ou minimizar o risco. Porque tem eletricidade, tem perigo. A única maneira de você falar assim, não, eu quero eliminar o risco da eletricidade. Então, não tem eletricidade. Se ela está presente, tem perigo. Certo? Então, me permitam aqui compartilhar com vocês um material desenvolvido por alunos de períodos anteriores, só para a gente ver, assim, vocês fizeram um trabalho, né, que se soma a isso. Né? Então, nunca é demais reforçar. Alta tensão, perigo dobrado. Toda sinalização evidencia isso. Não dá para ignorar. Né? Por quê? Olha, eletricidade não tem cheiro, pode matar. Então, todas essas regras, essa definição de zona de risco, zona controlada em torno de um condutor energizado, define uma distância de segurança. Então, esse conceito de distância de segurança é aplicado, por exemplo, nas redes elétricas que vocês observam nas ruas. A baixa tensão está a 9 metros, a alta tensão está a 11 metros, né? Com separação maior. Né? Linhas de transmissão em 138 kV tem uma altura. Se for 230, 345, 500 kV, tem outra altura, outro espaçamento. Então, existe uma engenharia por trás disso que tem que ser respeitado. Então, nunca invadir a zona controlada, nem com corpo, nem com ferramenta. Ou seja, se você está andando na rua, a sua distância em relação ao condutor energizado está muito alta. Ainda assim, você tem que tomar muito cuidado. Pode ter condutores caídos, pode ter fio de telecomunicação, né? É muito comum o compartilhamento de postes, então não é só a rede elétrica que está no poste, é a rede de telecomunicações, é a rede de TV a cabo, é a rede de fibra ótica, de internet, sinalização de trânsito. Então, os postes, eles são abarrotados de fios e cabos, e quem me garante que um desses fios não está tocando um potencial, e se ele cair ao solo, você pode ser uma vítima. Então, no trabalho com eletricidade, tem que seguir os procedimentos, tem que ter a competência desenvolvida, certificada. Então, isso que nós vamos ver no próximo item, né? Fala-se aqui das ordens de serviço, responsável pela tarefa, medidas preventivas, não é só uso de EPI. Tem que se ter, porque o perigo é constante, sempre. Fala-se, por exemplo, de diálogo ao pé do poste, diálogo diário de segurança, diálogo semanal de segurança. Quer dizer, antes de fazer qualquer tarefa, tem que ter planejamento, tem que identificar, tem que ter as pessoas, os materiais adequados, os procedimentos adequados. Não dá para improvisar com eletricidade, senão o risco é muito maior. E aqui, por exemplo, vocês veem com uma faixa de tensão nominal menor que 1 kV, o raio de delimitação entre a zona de risco e a zona controlada é 20 centímetros. Então, vamos pegar um exemplo. Vou tirar a tampa, né, da caixinha de tomada aí no seu quarto. Poxa, vai ter condutor energizado, exposto, ou seja, tem fio de cobre com energia, a zona de delimitação de risco é 20 centímetros, no mínimo. E a zona controlada? 70 centímetros. A distância de segurança. Não pode chegar perto, não pode adentrar. Só quem tem a habilitação para trabalhar com a rede energizada. Tá certo? Que nenhum de vocês tem, né? Salvo raras exceções. Se for entre 10 e 15 kV, são 38 centímetros a zona de risco. Ou seja, a distância entre um condutor, por exemplo, 3,8 kV. Né? Linhas de distribuição, redes de distribuição, tipicamente tem 3,8 kV entre fases,
e 7,97 kV entre fase e terra. E a distância que delimita a zona controlada e a zona livre é 1,38 m. Se a gente for aqui para 138 kV, ó, é 1,20 m, 3,20 m. Se for para 500 kV, já são 5,20 m, 7,20 m, para, respectivamente, a zona de risco e a zona controlada. Então, essas distâncias, elas têm um fundamento ligado à rigidez dielétrica do ar, né, em função do nível de tensão. Tem que ser respeitadas, né, e ninguém vai pegar uma fita métrica para medir. A questão é, você tem a capacitação? Não, fica longe. Fala sobre os ensaios de equipamentos, testes de luvas, né, todo ferramental tem que ter uma periodicidade para ser ensaiado e garantir que a isolação está em perfeitas condições. Isso inclui principalmente as luvas, né? Aqui se vê um profissional próximo dos bornes, né, da rede secundária, 220 volts, né, de um transformador. Você observa que a rede está aterrada. Essa haste metálica aqui está curto-circuitando a fase A, a fase B, a fase C e aqui o neutro, né? Ou talvez seja neutro, fase A, fase B, fase C. Normalmente o neutro é o primeiro condutor, né? No caso de uma rede aqui. Por isso que ele não está usando luva isolante, ele está trabalhando na rede já aterrada, né, desenergizada, com todos os passos previstos para desenergização no circuito, com capacete, óculos de segurança, roupa, né, que é um EPI, cinto de segurança, linha de vida, está vendo aqui? Ele está preso aqui na linha de vida, se porventura cair da escada, ele não vem ao solo. Então, todas essas questões são importantes. Comunicação também foi mencionado, né? E é importante todos nós estarmos atentos, né, a esse aspecto do item 10.7 da NR10. Tá certo? Então, agradeço mais uma vez e convido agora o pessoal que vai apresentar o item 10.8, extremamente importante. Fala da capacitação, qualificação, habilitação, autorização. O que são esses termos? Então, vamos aguardar aí a equipe se manifestar para dar início à apresentação. Então, por favor. Equipe 9. Está presente? Equipe 9? Oi, professor. Oi, tudo bem, Ana? A gente fez uma gravação por causa que o integrante do grupo tá viajando. Sem problema. Então, a gente vai mostrar aqui a gravação, pode ser? Está perfeito. Tá bom, obrigada. Só uma dica, Ana, quando você for compartilhar a tela, clica na opção em cima de compartilhar o áudio também, senão a gente vai ver só a imagem sem som. Boa noite. A gente vai apresentar sobre o item 10.8 da NR10, que trata a respeito da habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores. O item 10.8.1 diz que é considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico na área elétrica, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que aqueles trabalhadores que receberem uma instrução específica em cursos que são autorizados pelo Ministério da Educação e que tenham um currículo aprovado, eles sim vão ser certificados e vão estar aptos ao trabalho. Nessa categoria, além dos profissionais de nível superior médio, também se enquadram as pessoas que adquiriram conhecimento como eletricistas montadores, eletricistas de manutenção.
O item 10.8.2 diz que é considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. E o que quer dizer isso? As pessoas qualificadas, elas vão ser consideradas profissionais habilitados caso elas preencham formalidades de registro nos respectivos conselhos regionais que fiscalizam o exercício da profissão, certo? Tipo, no caso, um exemplo de perdi a palavra? Calma, que perdi a palavra. De um conselho profissional regulamentador é o CREA, que regulamenta o serviço, tipo, da engenharia no geral. Bom, o item 10.8.3 fala sobre os pré-requisitos para classificar um trabalhador capacitado. Para isso, deve-se garantir duas condições. A primeira é que ele receba capacitação sob orientação e responsabilidade de um profissional já habilitado e autorizado. E a segunda é que ele trabalhe sob a responsabilidade também de um profissional habilitado e autorizado, que não necessariamente é o mesmo que deu essa capacitação a ele. O primeiro item, no caso a letra A, visa que o meio da aquisição do conhecimento do trabalhador tem que ser desenvolvido e acompanhado por um profissional, como citei, legalmente habilitado e autorizado, o qual deve limitar as atividades que esse profissional que está recebendo a capacitação deve resolver. O segundo item diz que o capacitado só pode executar as atividades sob a responsabilidade do profissional que está o ajudando, está dando a capacitação a ele. O item 10.8.3.1 diz que a capacidade só terá validade para a empresa que o capacitou e nas condições estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado responsável pela capacitação. Ou seja, há um limite na área de atuação do profissional a ser capacitado. Já o item 10.8.4 reconhece o trabalhador qualificado apenas após a aprovação formal da empresa em que ele recebeu o treinamento e foi qualificado. Além disso, ao receber a aprovação, isso lhe dá o direito também de aprovar outros trabalhadores em processo de qualificação. O item 10.8.5, ele fala que a empresa deve estabelecer um sistema de identificação que permita a qualquer tempo conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador, que foi citado anteriormente no item 10.8.4. O que quer dizer? No ambiente de trabalho diversificado, onde as pessoas possuem diferentes profissões, ocupações e habilidades, é natural que as responsabilidades e conhecimento variem entre os colaboradores. Então, é essencial que a empresa desenvolva a documentação precisa e descreva as tarefas e obrigações de cada funcionário. Dessa forma, há uma compreensão mais clara do que se espera deles e eles poderão desempenhar suas funções de maneira eficaz. Pode passar. O item 10.8.6 diz que os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem ter essa condição consignada no sistema de registro de empregado da empresa. Bom, resumidamente, essa norma diz que os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem dispor de uma anotação específica quanto à autorização e a sua abrangência em seus sistemas de registro de empregado da empresa. Essas informações também devem constar tanto no prontuário das instalações quanto nos arquivos administrativos da empresa. O item 10.8.7 diz que os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem ser submetidos a exame de saúde compatível com as atividades a serem desenvolvidas, realizado em conformidade com a NR7 e registrado em seu prontuário médico. Bom, essa norma diz que para trabalhar com eletricidade é preciso ter a saúde física e mental em dia, exigindo assim exames de saúde específicos para os trabalhadores, seguindo as regras da NR7. Esse exame vai avaliar se o trabalhador está preparado para enfrentar os riscos não palpáveis da eletricidade, como os choques, os campos elétricos e magnéticos, a tensão e a corrente elétrica e as condições posturais mais diversas. O médico também vai considerar as condições do ambiente de trabalho, como altura, sol, barulho, calor e outros fatores que podem prejudicar a saúde do trabalhador. O resultado do exame vai ficar registrado no prontuário médico do trabalhador
que deve ser atualizado e confidencial. O exame de saúde é uma forma de prevenir os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho com eletricidade, garantindo a segurança e o bem-estar de todos os trabalhadores. Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no anexo 2 desta NR. Tá, então, fica bem claro nesse caso. Esse anexo 2, ele é composto por 2 módulos, que é um básico e um complementar. O módulo básico, ele serve para definir o que é o mínimo que o trabalhador precisa saber para poder se preparar para as atividades que ele vai exercer nessa área que tem risco elétrico. E o módulo complementar, ele abrange mais coisas, né, que são, tipo, mais específicas. No caso, ele está mais destinado para trabalhadores que vão trabalhar diretamente com o sistema elétrico de potência. O item 10.8.8.1 da norma NR10 diz que a empresa considerará uma autorização na forma da SNR aos trabalhadores capacitados ou qualificados e aos profissionais habilitados que tenham participado com avaliação e aproveitamento satisfatórios dos cursos constantes no anexo 2 da SNR. Essa norma NR 10.8.1 diz que a empresa é responsável por autorizar os trabalhadores aos serviços que eles vão fazer nas instalações elétricas. Para isso, os trabalhadores devem ter feito cursos exigidos pelos empregados e terem sido aprovados. Daí, a autorização da empresa é uma forma de garantir que os trabalhadores estão capacitados, qualificados e habilitados para trabalhar com eletricidade. E, conforme isso tudo, a empresa vai acabar assumindo a responsabilidade pelos resultados e consequências dessa autorização. O item 10.8.8.2, ele diz que deve ser realizado um treinamento de reciclagem bienal e sempre que ocorrer alguma das situações a seguir. A. Troca de função, mudança de empresa. B. Retorno de afastamento ao trabalho em uma atividade por período superior a 3 meses e modificações significativas nas instalações elétricas ou troca de métodos, processo e organização do trabalho. Então, nesse caso, esse item nos diz que um treinamento de reciclagem, ou seja, uma nova capacitação aos trabalhadores, ela deve ser feita ou de 2 em 2 anos, ou quando ocorrer alguma das 3 situações. Da situação A, quando as pessoas elas mudam de função, pode causar uma alteração do cenário de desenvolvimento dos trabalhos e alterações de exposição aos riscos elétricos, diz que é necessário um treinamento extra. E se alguém muda de empresa, o novo empregador pode escolher entre dar um treinamento completo ou avaliar o desempenho do trabalhador ou aceitar o treinamento feito anteriormente na outra empresa. No caso da letra B, se o período de afastamento do trabalhador é igual ou superior a 3 meses, é recomendável que ele faça um treinamento de reciclagem para reforçar os conceitos de prevenção de acidentes. E, para o caso da letra C, as mudanças do panorama das instalações e a inclusão de novos equipamentos e metodologias, alterações na organização do trabalho, elas devem ser abordadas com treinamento técnico e reciclagem para garantir segurança, considerando esse novo cenário. O item 10.8.3 diz que a carga horária e o conteúdo programático dos treinamentos de reciclagem destinados ao atendimento das alíneas A, B e C do item 10.8.8.2 devem atender às necessidades da situação que motivou. Nesse caso, fica a critério da empresa decidir quais vão ser os currículos e as cargas horárias das reciclagens. E, depois disso, ela assume totalmente a responsabilidade pela sua decisão. Já o item 10.8.8.4 diz que os trabalhos em áreas classificadas devem ser precedidos de treinamento específico, de acordo com o risco envolvido. Nas áreas classificadas, que são áreas sujeitas à ocorrência de atmosferas explosivas, existem diversas restrições
para que se desenvolva qualquer tipo de trabalho envolvendo a eletricidade. Não pode fazer uso não pode realizar nenhuma tarefa com instalação elétrica energizada. Também é proibido utilizar equipamentos que são capazes de gerar faíscas, como furadeiras, serras elétricas, motores de escova. Também são proibidas ferramentas de impacto, porque elas podem produzir faíscas quando forem usadas em pedra, ferro ou outros materiais. Para evitar o risco de faiscamento, podem ser utilizadas ferramentas que são construídas a partir de ligas especiais e outras ligas feitas de latão ou bronze, que no caso elas não produzem faíscas e não geram riscos. Bom, para fechar, a gente tem o item 10.8.9, que diz que os trabalhadores com atividades não relacionadas a instalações elétricas desenvolvidas em zona livre e na vizinhança da zona controlada, conforme define a CNR, devem ser instruídos formalmente com conhecimentos que permitam identificar e avaliar seus possíveis riscos e adotar as precauções cabíveis. Em resumo, nessa norma é apresentado que os trabalhadores que não fazem serviço em instalações elétricas, mas que trabalham perto delas, devem receber instruções formais sobre os riscos da eletricidade. Essas instruções devem ensinar como identificar e avaliar os possíveis riscos e como sempre se proteger deles. Esses trabalhadores não devem entrar na zona controlada, que é a área onde há instalações elétricas energizadas. Eles devem respeitar sempre as recomendações e os procedimentos da empresa que faz o serviço com eletricidade. Essas instruções são uma forma de prevenir os acidentes e garantir a segurança de todos os trabalhadores. Muito bem, parabéns. Esse item 10.8 da NR10, ele é fundamental. Talvez foi o item que causou maior polêmica. Por quê? Porque ele garantiu o direito básico de que todo trabalhador que direto ou indiretamente interaja com instalações e serviços com eletricidade tenha uma capacitação mínima de segurança, que é o curso básico da NR10. Para ele entender os perigos que estão à sua volta, para ele saber das medidas de controle, tá certo? Que, de certa forma, é o que vocês estão recebendo aqui nesse curso. Se você não tiver essa consciência e essa compreensão básica sobre segurança, que é perigo, que é risco, que é medida de controle, né? Quais são as diferentes alternativas de trabalho com eletricidade, desenergizado, energizado, quer dizer, é o básico. Né? Então, isso exigiu das empresas um esforço de capacitação, de treinamentos do curso básico da NR10 e também do curso complementar. Né? E até hoje, veja que mesmo engenheiros, né, têm resistência a fazer o curso da NR10. E falam, não, eu sou engenheiro, não preciso saber, já fiz engenharia. Isso. A questão da segurança é que quanto mais, melhor. Então, veja, por exemplo, esse outro trabalho feito aqui pelos alunos de outra turma, né, abordando, né, essas definições, né, que foram apresentadas aí pela Micaela, pela Ana, Alexandre e, perdão, o outro aluno, esqueci o nome dele agora. Então, essas definições não são à toa. Por quê? Historicamente, os profissionais que atuavam no setor elétrico, além de não ter uma formação educacional de ensino fundamental, muitos trabalhadores mal sabiam ler e escrever. Olha que cenário. Né? Sem um mínimo grau de instrução, sem conhecimento do perigo, eram praticamente heróis que estavam ali montando as redes elétricas e eletrificando, né, as cidades do país. Bom, e com isso, uma quantidade enorme de acidentes, né, que o governo fazia vista grossa, as empresas também, e aí a regulamentação vem para garantir esse equilíbrio entre
a necessidade de prover eletricidade, mas com segurança. Então, essas várias definições. O que é um profissional capacitado? O que é um profissional qualificado? O que é um profissional habilitado? Então, a norma deixa muito claro, né? O profissional qualificado é aquele que tem uma formação no sistema oficial de ensino. Então, fez técnico em eletrotécnica. Ele tem diploma, né, de técnico. Então, o MEC reconhece aquele curso de formação que qualifica ele para o exercício profissional. Ele é um técnico, ele tem um diploma. Vocês, quando terminarem o curso de graduação em engenharia elétrica, vocês vão receber um diploma de engenheiros ou engenheiras eletricistas da Unifei, né? Assinado pelo reitor, assinado pela reitoria de registro acadêmico e assinado por vocês. Bom, só o diploma te dá a seguinte qualificação profissional: engenheiros e engenheiros eletricistas. A habilitação ela é só obtida com o registro do diploma no Conselho de Classe. Então, no nosso caso, é o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Isso significa que não basta registrar o diploma, tem que manter a regularidade desse registro. Ou seja, a entidade de classe nossa, que é o CREA, deve fiscalizar o exercício da profissão, para garantir que quem exerce a profissão tenha qualificação, ou seja, tenha diploma e cumpra com os requisitos de atualidade da formação e de conformidade da formação. Pô, mas aí eu tenho diploma, estou registrado no CREA, eu posso chegar na rede da CEMIG e fazer uma intervenção? Não. A empresa ela vai verificar se você é qualificado, se você é habilitado, se você fez o curso de NR10, se não fez, você vai fazer dentro da empresa. Aí, em função da sua atribuição, qual é o seu papel na empresa, ela vai te autorizar a um conjunto de atividades. Então, vai ser uma atividade ligada a subestações, a redes de baixa tensão, média tensão, alta tensão. Então, ao nível da autorização, quem dá é a empresa. Ou seja, o crachá seu vai poder acessar o quê? Fazer o quê? Então, todo esse sistema administrativo de gestão das competências é necessário para evitar pessoas como o dublê de eletricista. Não tinha conhecimento, não tinha formação e estavam trabalhando no sistema e acabava sendo vítima da precarização das condições dos processos de trabalho. Agora, note, e o profissional capacitado? Ora, o eletricista, que foi desenvolvido pela própria empresa, né, que recebeu treinamento sob a responsabilidade de um engenheiro com CREA e depois desse treinamento, com avaliação, com verificação do aproveitamento, ele trabalhe sob a supervisão de um profissional habilitado e autorizado. Então, esse é o profissional capacitado. Veja, ele não tem diploma. Ele pode ter muitos cursos feitos dentro da empresa, teóricos, práticos, ele tem a experiência profissional, mas o pré-requisito é que ele tenha um profissional habilitado e autorizado que o treinou e que se responsabiliza para dizer que ele está capacitado a realizar um conjunto de tarefas e que ele trabalhe sob a supervisão de um profissional habilitado e autorizado. Então, com isso, o que o legislador busca fazer? Garantir responsabilidade, garantir o mínimo de competências, né? Então, vocês, ao terminarem o curso de engenharia, vocês vão ser qualificados e habilitados. Para trabalhar numa empresa, provavelmente a empresa vai exigir que vocês façam um curso de NR10, né? 40 horas de treinamento para que vocês compreendam a responsabilidade que vocês vão ter, inclusive ao liderar equipes de trabalho,
e exigir delas o conhecimento e o cumprimento das normas regulamentadoras. Então, esse processo tem como objetivo final garantir que, ao final do dia, todo mundo volte para casa com saúde e segurança. Então, note, para ser um profissional autorizado, tem que fazer o treinamento de segurança do curso NR10. Ah, professor, mas eu sou qualificado, eu tenho diploma, eu tenho habilitação, tenho registro no CREA. Não, a norma não exclui você de fazer o treinamento da NR10. Então, vocês provavelmente vão ter que, na empresa que forem trabalhar, uma empresa séria, responsável, cumpridora da legislação e amante da segurança e da saúde, da excelência, vai exigir que vocês façam o treinamento, vai oferecer esse treinamento com um nível de detalhes voltado aos processos que trabalham naquela empresa. Então, cada concessionária tem as suas normas, seus padrões, e o curso básico da NR10. Depois tem uma série de outras capacitações que vão sendo oferecidas ao longo da carreira profissional. Então, entendam bem essa lógica. Qualificado, tem diploma. Habilitado, registrou o diploma e mantém o registro regular. Faz o treinamento de NR10, a empresa autoriza. Qualificado, tem diploma, não tem CREA. Aí a condição da empresa ter aceitar essa condição e tem que fazer o treinamento de segurança e as outras coisas. Não qualificado, capacitado por um profissional qualificado e habilitado, que se responsabiliza pela capacitação e trabalhar sob a responsabilidade de um profissional habilitado e autorizado pela empresa. Também faz o treinamento de segurança, para depois poder fazer a sua atuação profissional. Fui claro? Alguma pergunta? Muito bem. Então, agradeço aí a vocês. Vamos passar para o último item de hoje, que é o de proteção contra incêndio e explosão, né? O item 10.9. A equipe do item 10.9 é a equipe 10. Está presente? Oi, professor, estamos sim. Excelente. Então, vocês podem compartilhar, por favor, e aí nós damos sequência aí à apresentação de vocês. Ao final, a gente aplaude, faz os comentários, né? E vamos em frente. Tá dando para ver, professor? Tá sim. Beleza. Bom, pessoal, boa noite. A gente vai apresentar aqui, nós somos o grupo 10, vamos apresentar um pouco sobre a proteção contra incêndio e explosões, o item 10.9 da NR10. E eu vou falar sobre o índice 10.9.1, que essa norma, esse item da norma, ele é muito importante, porque ele prevê a parte de sinalizar, fazer a sinalização e além de fazer a sinalização, também de prover a instalação de equipamentos contra incêndio e explosões em áreas de risco. Então, como vocês podem ver, a gente tem aqui algumas... Opa! Como vocês podem ver, aqui a gente tem algumas medidas de segurança contra incêndios. Temos o extintor e as mangueiras. E nós temos também a classificação dos 3 tipos de classe de incêndio. Então, a classe A, que são objetos sólidos, a classe B, com materiais líquidos, e a classe C, contra equipamentos elétricos. Então, para cada tipo de material, nós temos os 3 tipos de extintores, os 3 tipos de composição dos extintores. Então, o pó químico, a água e o dióxido de carbono, que todos devem estar devidamente mostrados e de fácil visualização para que o usuário possa combater o incêndio na hora devida. Agora eu passo a palavra para o Felipe, que vai falar sobre o 10.9.2. Boa noite, professor. Eu vou falar agora sobre a NR 10.9.2, que ela fala sobre atmosfera explosiva.
ela diz que os materiais, peças, dispositivos, equipamentos e sistemas destinados à aplicação em instalações elétricas de ambientes com atmosfera potencialmente explosiva devem ser avaliados quanto à sua conformidade no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação. Bom, primeiramente, uma atmosfera explosiva ela é definida como a presença de uma mistura no ar de substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor, névoa e poeira ou fibras, na qual, após a sua ignição, uma combustão se propaga, gerando uma explosão. Para isso, é de responsabilidade o Sistema Brasileiro de Certificação fica destinado ao Inmetro, que tem uma portaria própria e que subdividiu essa área classificada em zonas, sendo elas zonas 0, 1 e 2, que referem-se à presença de misturas inflamáveis na forma de gases e vapores na atmosfera, e zona 20, 21 e 22, que seria a presença de misturas inflamáveis na forma de poeiras e fibras na atmosfera. Para isso, o Inmetro também aceita uma certificação do IECEX, que é um esquema de certificação global para equipamentos utilizados em atmosferas explosivas. Sendo assim, os equipamentos vão vir com um prefixo EX e algum sufixo que vai definir para como aquele equipamento deve ser submetido em áreas onde são classificadas como atmosfera explosiva. Pode passar. Boa noite, gente. Esse tópico 10.9.3, ele fala sobre a eletricidade estática em ambientes industriais. Então, tem diversos processos industriais que, pela movimentação de um material líquido, sólido, acumulam de maneira indesejada algumas cargas elétricas. E o foco desse tópico é que essas cargas elétricas, em grandes quantidades acumuladas, elas podem gerar um choque e tem potencial de provocar incêndio, explosão também. Aí, se vocês verem na fotinha, a gente colocou alguns exemplos. O primeiro é de... Tem uns... Como é que eu posso falar? Os produtos químicos, né? Manipulação de produtos químicos no geral. Não tem nada muito específico aí, mas vocês podem imaginar que pode ser combustível, algum líquido inflamável que tem dentro. E nesse tipo de produto tem como ter acúmulo de carga estática, por incrível que pareça, que é no momento de transferir líquido de um recipiente para o outro. Então, enfim. E aí, essa segunda imagem, ela é de processamento de papel, que também pode gerar um acúmulo indesejado de cargas elétricas. E esse acúmulo ele é gerado no momento de corte ou dobra ou algum empilhamento que for realizado no momento lá, né? Porque tem um atrito entre o papel e a superfície da máquina. E esse atrito pode gerar um acúmulo de carga elétrica também. E assim, a gente colocou dois exemplos aí, mas tem vários outros exemplos que podem também gerar acúmulo de cargas elétricas. Por exemplo, tem também processamento de tecido, que tem um atrito entre o tecido e a máquina na hora do corte ou da costura, né, e podendo gerar acúmulo de carga elétrica. Processamento de alimento, por incrível que pareça, também pode gerar acúmulo de carga elétrica, né. Tem alguns procedimentos como a moagem de grãos, que geram um atrito entre as partículas dos alimentos e a superfície da máquina, podendo gerar esse acúmulo também. E como medidas de forma preventiva para esse tipo de situação, cada empresa deve fornecer um treinamento específico para esse tipo de atividade que apresenta esse risco. Mas aí a gente colocou uma foto de um kit antistático que algumas empresas utilizam, né? E aí, se vocês derem uma observada nesse kit aí, tem bota de borracha, manta estática, esse tipo de coisa, para impedir que esse acúmulo de carga elétrica possa acabar dando algum prejuízo para o funcionário. E para poder evitar possíveis incêndios, que nem eu falei lá atrás, que podem acontecer também, a gente viu que é muito recomendado que sejam utilizados equipamentos blindados, porque esses equipamentos eles são projetados para dissipar a carga estática. Então, vai evitar o acúmulo e reduzir o risco de incêndio. E assim, teve um acidente em 2007, que foi um acidente que eu vi que foi bem marcante, que teve a explosão de uma fábrica de produtos químicos nos Estados Unidos e matou 4 pessoas e feriu outras 32. Então, assim, e esse acidente ocorreu por conta da descarga de eletricidade estática durante a transferência de algum líquido inflamável da empresa. Então, é uma norma bem importante também para a segurança das pessoas que estão nesse ambiente de trabalho. Pode passar.
Boa noite. Eu vou estar apresentando aqui então o tópico 10.9.4. No mais, como está explicado no tópico, eu botei aí, né, o texto e tudo mais, mas em seu resumo, então, basicamente diz que no locais, então, nas instalações elétricas, nos locais como, por exemplo, de farmácias, locais onde é armazenado alimentos, como, por exemplo, locais como o Dimitri já citou anteriormente, locais onde é armazenado também bebidas, indústrias de papel, como tem a imagem no slide anterior, né? Basicamente, locais parecidos com esses, eles devem possuir dispositivos de proteção. Então, como é o caso, então, de alarmes, que, por exemplo, ele pode ser usado para avisar, por exemplo, digamos, aconteceu alguma coisa, então, possui um alarme para avisar para evacuar, tipo, do local, lá que está acontecendo a situação perigosa. Também possuímos, então, dispositivo de seccionamento automático, como é o caso igual eu botei, disjuntores, então, que são dispositivos, então, de segurança. Eles são projetados em si para desligar automaticamente, caso ocorra um caso de sobrecorrente. Então, é um dispositivo de segurança, sim. Possuímos também dispositivos de segurança que realizam, então, monitoramento das temperaturas. Então, caso ocorra uma situação perigosa, que a temperatura aumente demais, então, possui esses dispositivos, né, monitoradores. Então, no mais, é isso que diz esse tópico acerca do, então, dispositivos contra a proteção e a fim de garantir a segurança. Pode passar. Bom, o item 10.9.5, ele nos fala da importância da supressão dos agentes de risco para que se possa realizar as atividades. Ele diz assim: os serviços de instalações elétricas nas áreas classificadas somente poderão ser realizados mediante permissão para o trabalho com liberação formalizada, conforme estabelece o item 10.5, ou supressão do agente de risco que determina a classificação da área. Desta forma, é necessário que você suprima o agente de risco para que você consiga realizar o serviço nas instalações elétricas de áreas classificadas. E este item 10.5 que ele coloca como referência, ele nos dá algumas etapas que devem ser seguidas para você suprimir esse agente de risco, que seria o seccionamento do circuito, o impedimento da reenergização desse circuito, a constatação de ausência de tensão, a instalação de um aterramento temporário, a proteção dos elementos energizados existentes nessa zona e uma instalação de sinalização de impedimento para a reenergização. Além disso, eu coloquei a imagem de um comutador, de um motor de corrente contínua, porque também é necessário, como neste exemplo, você suprimir este agente, neste caso, o agente de risco, seria o faiscamento nas escovas. Dessa forma, uma forma de você suprimir este agente de risco, que seria o faiscamento, seria você ajustar todos os motores, no caso de corrente contínua que há nessa instalação que vai ser realizado esse serviço, fazer um ajuste na linha de neutro na linha neutra deste comutador, diminuindo assim os faiscamentos entre as escovas do comutador. Pode passar. Bom, então falando aqui sobre a fiscalização e penalidades, é importante destacar, então, que a unidade fiscal de referência ela foi extinta no ano de 2000, então teve seu valor congelado, né? Então, com valor em reais de 1,0641. Então, esse é o valor que a gente utiliza, então, para calcular as multas da NR28. Então, a gente apresenta uma tabela, né? A gente possui uma tabela em si, com os níveis de infração, com o nível da infração em si, que no caso dos nossos tópicos apresentados são de nível 3. Então, em sequência, a gente olha, né, na tabela, de acordo com o nível e a quantidade de trabalhadores presente na empresa analisada. E, posteriormente, então, a gente realizou a título de análise, né, como está nessa tabela à esquerda, quantos reais seria necessário pagar de acordo com a quantidade de trabalhadores presentes na empresa. Então, é a quantidade que vai, tipo, de um trabalhador, né, um empregado, até mais de 1.000, e sua faixa de valor que precisaria ser pago na direita, né, no tópico do valor a ser pago. E é isso. Pode passar.
Aqui a gente adicionou, então, algumas referências que a gente utilizou para fazer nosso trabalho, nossa apresentação, e é isso. Obrigado. Muito bem. Olha só. Parabéns também. Essa questão de incêndio. O quê? Olha, eletricidade pode se transformar em diferentes outras formas de energia, né? E uma delas, uma faísca, né? Uma fonte de calor suficiente para iniciar um processo. Então, em ambientes considerados classificados, imagina uma refinaria de petróleo, Paulinho, o processamento da gasolina, do óleo diesel, gera vapores que ficam em suspensão. Ou então você vai num posto de gasolina, toda hora está tirando gasolina, o álcool, o diesel da bomba e abastecendo os carros. Então, tem vapores ali. Tanto que uma das recomendações está escrito, você chega na bomba de combustível, está escrito, não use o celular. O celular é uma fonte de faísca. Se você, tanto que ele tem energia. Se você pegar seu celular e acender o seu LED, olha só, se converte energia elétrica em luz. Então, esse acionamento aqui já chegou, né, feito por um frentista de posto de gasolina, chegou um caminhão para abastecer e o frentista de caminhão veio agitando, né? Então, na hora que abriu a tampa de cima do tanque, vapores estavam, né, saindo. Ele pegou e ligou o celular, ligou o LED do celular para enxergar dentro. Quando ele ligou o LED, essa faíscazinha aqui foi suficiente para causar uma explosão. Ele caiu de cima do tanque, do caminhão-tanque, e pegou fogo no corpo dele e foi rolando, e olha, quase que não tem um desastre maior de explosão do posto de combustíveis. Então, você pode imaginar, professor, mas só vapores e gases pode pegar fogo? Madeira pega fogo? Pó de serra pega fogo? Leite em pó pega fogo? Pega. Se tiver em suspensão, basta uma pequena faísca, vai queimando, vai queimando, vai queimando e pronto, explosão, né? Então, deixa eu compartilhar com vocês, eu estava procurando aqui algum vídeo para mostrar isso, deixa eu ver se... aqui, risco de explosão. Vamos ver se esse vídeo aqui ilustra isso que eu acabei de falar. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, seja bem-vindo você que também está fechado com a segurança. Para quem não me conhece, eu sou Gisele Dias, sou instrutora na MA Consultoria e hoje vou falar de um tema bem interessante, uma boa curiosidade para você que acompanha o nosso canal. E já aproveitando, quero lembrar você que me assiste todos os dias e ainda não está inscrito, se inscreve, clica no sininho. Quando você clica no sininho, você ativa as notificações e tudo que a gente posta aqui você recebe logo em seguida e vai poder acompanhar melhor o que a gente faz no canal. No vídeo de hoje, eu quero falar para vocês a respeito de poeira combustível. Quando a gente fala de poeira combustível, a gente fala de um risco de explosão, algo de extrema gravidade, e chama muito atenção para quem faz os treinamentos na área da NR33. Na NR20, a gente estuda muito a parte das explosões causadas por gases e vapores. E quando a gente fala da 33, como a gente trabalha o espaço confinado, a gente acaba envolvendo também as explosões provocadas por poeira combustível. Eu fiz um vídeo onde eu falo a respeito de silos, vou deixar no card para quem não viu, e os silos são lugares, a gente fala no vídeo sobre outros riscos, mas eles também oferecem um potencial envolvendo a explosão da poeira combustível. O que é a poeira combustível? É algum tipo de material que, quando em pequenas partículas, pode deflagrar uma explosão. E eu trouxe o vídeo porque, às vezes, as pessoas não têm essa percepção. Mas, por exemplo, o açúcar é extremamente inflamável. E, quando acumulado em lugares confinados, igual nos silos, eles expõem o ambiente ao risco de explosão. Então, da mesma forma que eu tenho açúcar, eu tenho trigo e vários outros materiais que são distribuídos em partículas muito pequenas. A NFPA
NFPA 704, é uma norma americana que trata aí essa área de prevenção e combate a incêndio, ela fala o seguinte, uma regra empírica, quando a gente fala de explosão de pó, é a seguinte, partícula de 420 micra, numa peneira granulométrica malha 40, já pode servir de combustível. Quando eu falo de 420 micra, eu falo do dimensionamento da partícula. E, conforme a regra, né, essa informação da NFPA 704, a gente tem como exemplo o açúcar. O açúcar, ele tem entre 850 a 150 micra. Então, existe uma variação na granulometria do açúcar. Lembrando que a grande maioria gira entre 350 a 450 micra. E é necessário apenas, como eu já me referi, 2% na medida de 420 micra para deflagrar uma explosão. E aí você deve estar tomando um susto, né? Porque açúcar está dentro de casa. E aí eu estou no ambiente e eu tenho um risco. Não é bem assim que funciona. A NFPA 704, ela fala do pentágono que vai, né, deflagrar essa explosão. Quando a gente fala a respeito de incêndios, a gente sempre lembra do triângulo do fogo, que é composto por combustível, comburente e uma fonte de ignição que vai iniciar o fogo. Quando a gente fala a respeito da poeira combustível, como eu citei aí no exemplo açúcar ou trigo, a gente vai precisar de mais elementos para conseguir a explosão. Então, normalmente nós vamos formar um pentágono, ou seja, são 5 elementos. Então, para a gente ter a explosão envolvendo a poeira combustível, eu vou precisar como primeiro elemento do pó. A poeira, claro, é o elemento combustível aí. Esse pó precisa estar confinado. O que é o pó confinado? É esse pó que está armazenado no silo, por exemplo. Esse pó confinado precisa estar em dispersão. O que é isso? Ele tem que estar em movimento, né? Ele tem que estar em forma de nuvem de poeira no ar. Aí sim, essa poeira se torna perigosa. Eu preciso de um meio oxidante, porque senão não consigo o incêndio ou a explosão, e, claro, da fonte de ignição. Então, quando eu consigo reunir esses 5 elementos, a gente vai conseguir deflagrar uma explosão. Então, a poeira combustível é algo extremamente crítico na indústria, especialmente os lugares que armazenam, manipulam, manuseiam, produzem e armazenam esse tipo de poeira com essa característica. Então, é um elemento perigoso, são explosões extremamente críticas. Então, se você buscar aí nos noticiários, você vai ver vários acidentes nesse aspecto. E eu achei que valia a pena trazer aqui como uma curiosidade. Então, a gente precisa realmente, especialmente quem trabalha em espaço confinado, ter uma atenção muito grande. Porque a gente fala muito de área classificada em espaço confinado. O que é uma área classificada? É uma atmosfera potencialmente explosiva. E o que pode causar explosão dentro do espaço confinado? Gases e vapores ou poeira combustível, nesse aspecto que eu acabei de apresentar aqui. Então, espero que você tenha gostado. É uma informação simples, mas dela você pode buscar aí e ter muito mais, ver acidentes e situações que acontecem aí até mais do que a gente queria, né, ou esperava que podia acontecer. Se você tiver mais dúvidas, deixa para mim nos comentários. Aproveita e já deixa o like se você gostou do vídeo e compartilha muito nas suas redes, com os seus amigos. Se ainda não se inscreveu, se inscreve, clica no sininho para ativar as notificações. Segue a MA nas redes sociais para estar sempre bem atualizado. E até o próximo vídeo. Legal, interessante, né? Olha aqui um outro vídeo. Muito bem. Bom, esses exemplos aí foram mais para a gente ter consciência que energia elétrica produz faíscas. Todo ambiente que tem potencial, tem uma atmosfera classificada, ou seja, potencialmente explosivo, pode ser por gases, vapores, ou poeira em suspensão. Eu falei, leite em pó, sangue explode? Explode. Se você se vê pó de sangue, você tira a umidade total do sangue, você vai ter partículas. Se essas partículas estiverem em suspensão, pode acontecer como vocês viram no vídeo, trigo, né, açúcar, tá certo? Depende da granulometria, como explicou a técnica, e daquele pentágono das diversas condições. E qual é a ignição?
fonte de ignição quase sempre é a partir da eletricidade. Por isso que todos os equipamentos que trabalham em áreas classificadas têm que atender todos esses critérios e os profissionais que atuam também, aí a atenção regulada. E a capacitação também. Eu respondi uma pergunta que veio pelo chat, só relativo aí a quem pode ministrar cursos de NR10. Então, nós vimos a questão da capacitação, qualificação, habilitação e autorização. Então, o curso de NR10, ele tem 3 aspectos importantes. Um que trata da segurança. Então, conceitos ligados à segurança, normas regulamentadoras, enfim, conhecimentos de uma habilitação que é a engenharia de segurança. Então, esse item está contemplado no curso básico da NR10. O outro item está ligado à área de competência da engenharia elétrica ou do técnico em eletrotécnica. Por quê? Tem que entender lei de Ohm, corrente elétrica, tensão elétrica, potência elétrica. Para vocês é trivial, mas as pessoas não sabem diferenciar uma coisa da outra. Então, como é que você vai ensinar sobre o perigo da eletricidade se não sabe entender e explicar o que é tensão, o que é corrente, o que é potência, o que é energia? Então, é requerido a habilitação, tem que ter CREA em engenharia elétrica para falar sobre eletricidade. Tem que ter CREA em engenharia de segurança para falar sobre segurança. E para falar sobre primeiros socorros, tem que ser um profissional da área médica. Tem que ser um enfermeiro do trabalho ou um médico do trabalho, né, com registro no COREN, Conselho Regional de Enfermagem, ou no Conselho de Medicina. Porque a habilitação profissional de cada um desses profissionais é que garante que eles vão exercer essa atividade com a competência requerida. Tá certo? Professor, eu fiz um curso de NR10 lá, foi um técnico lá em eletrotécnico e deu o curso inteiro. Olha, há profissionais que têm muita competência e não têm o registro. Mas, do ponto de vista do que diz a norma e do que diz, né, é requerido 3 profissionais para ofertar esse curso, porque são áreas de competências distintas, tá certo? Então, respondi a pergunta e esclareço. Se você pega um certificado de NR10 ou vai procurar um curso de NR10, e você vê lá quem que está assinando o certificado, é um profissional da área de engenharia elétrica, um profissional da área de engenharia de segurança e um médico do trabalho ou um enfermeiro do trabalho. Perfeito. Então, tem as 3 competências responsáveis pela oferta daquele treinamento. Aí você vai sentir, né, que não é simplesmente informativo, é formativo o processo. E isso te dá uma segurança muito maior. Então, se for procurar um curso para contratar, para realizar, busque cursos que atendam os requisitos mínimos que a norma exige. Tá bom? Perguntas? Alguém tem alguma dúvida? Nós estamos aqui há 10 horas e 10 minutos. Eu acredito que para o dia de hoje está suficiente, né, esses 3 tópicos. 10.7, 10.8 e 10.9. Trabalhos em alta tensão, a questão da qualificação, capacitação, habilitação e autorização na NR10 e a questão de o item 10.9, tratando da proteção contra incêndio e explosão. Alguém tem alguma pergunta? Então, eu agradeço a todos vocês que prepararam a apresentação, que pesquisaram. Vocês não só aprenderam ao fazer, mas como isso fica registrado, todos os colegas daqui para frente vão ter acesso ao conhecimento que vocês produziram e compartilharam. Então, eu tenho só a agradecer pela dedicação a vocês e desejo aí um bom descanso aí nesse feriado de amanhã, né? Até a próxima semana. Muito obrigado.